Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 1º de outubro, quinta-feira, que é o dia em que a Igreja festeja Santa Teresinha do Menino Jesus ou Santa Teresinha de Lisieux. Quero logo dizer que Teresinha nasceu na França em 1873 e com apenas 15 anos ela entrou no Carmelo, onde já tinham entrado duas irmãs, a primeira e a segunda, e viveu poucos anos, até os 24 anos. Ela veio a falecer e entrar no céu em 1897. Com ela muda muito o horizonte da santidade, que sempre tinha uma característica de heroicidade, de heroísmo, de fortaleza, de grandeza, de coragem. E ela teve como ideal a infância, como dizer, aquela simplicidade que se entrega totalmente a Deus, e como criança, inclusive na sua fragilidade, e escolheu. Ela mesma conta que teve uma inquietação muito grande para compreender qual seria a vocação dela na igreja. Sim, no Carmelo, mas com que característica, com qual acento. E, finalmente, depois de muitas buscas, ela identificou o amor como a sua vocação. Na igreja, ela teria como vocação ser o amor, participar do amor de Cristo de uma tal maneira que o amor se tornasse sempre mais o centro de toda a sua atividade, de cada dia, de cada ação, de toda a sua vida. A Santa Teresinha foi nomeada pela própria vida, impressionante isto, né? De simplicidade, sem nunca sair daquele convento. Ela se foi nomeada patrona não somente da França, juntamente com Joana d'Arc, mas patrona principal de todas as missões e de todos os missionários da terra, porque ela sempre teve uma grande sensibilidade missionária, um cuidado até que cultivou através de cartas, relacionamentos com alguns missionários, e sempre teve esta postura de amar a atividade de expansão, de anúncio, de testemunho da vida cristã. E agora, querendo falar das leituras da Palavra de Deus no dia de hoje, eu quero comentar brevemente a primeira leitura, que é tirada do livro de Jó. Depois que Jó sofreu aquele revés, perdendo todos os bens e perdendo todos os filhos e filhas, e ele mesmo recebendo chagas no próprio corpo, diversos amigos vão visitá-lo, mas acabam tratando ele como se fosse ele culpado dos seus males. E Jó fala: piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Claro, para colocá-lo à prova, para colocar à prova a sua fé, não para castigá-lo de algum mal que ele tivesse cometido, porque ele era um homem piedoso e justo. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó, e verei a Deus, eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão. Assim, ele reafirma a sua fé diante de todas essas circunstâncias. Em primeiro lugar, quando perdeu todos os bens e os filhos e as filhas, aquela frase famosa que ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Como dizer, qualquer circunstância que eu me encontro a viver, quero dar glória a Deus, porque Ele, o Senhor, Ele sabe das coisas. Eu não posso ficar discutindo com Ele a respeito de suas ações ou daquilo que Ele permite.
E agora, então, tanta dor se acrescenta ainda a esta última de não ser compreendido pelos próprios amigos e de ser, em um certo sentido, maltratado, como acusado dele ser responsável por aqueles males. Ainda assim, ele continua reafirmando a total confiança em Deus. Jó é a figura do homem religioso que entende que tudo está ligado ao Senhor e depende dele. E agora quero recordar no Evangelho, que é de Lucas, o envio de 72 discípulos que o Senhor Jesus envia como missionários, 2 a 2 na sua frente, a todas as cidades e lugares onde ele próprio devia ir. Então, nós temos no dia 1º de outubro, o dia em que o Evangelho fala da missão, é o dia em que toda a igreja comemora Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira de todas as missões e de todos os missionários. É por isto se inaugura desta maneira o mês de outubro, que é o mês das missões no mundo inteiro. Vamos ver o que o Evangelho fala. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos, fala Jesus. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, quer dizer, tem que chegar diretos ao ponto, lá aonde estão dirigindo-se para alcançar imediatamente a meta. E chegando lá, o que é que eles devem fazer? Em primeiro lugar, anunciar a paz. A paz esteja nesta casa. E se ali tiver alguma pessoa de paz, a paz chegará e tomará conta de toda aquela família. E depois ainda as indicações. Fazer o que ele próprio, Jesus, faria se ele fosse chegar àqueles lugarejos. Curai os doentes e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Quer dizer, a missão tem como tarefa principal anunciar a alegria, a beleza e a paz que todo mundo, todo homem, toda mulher podem encontrar quando encontra o Senhor Jesus e o reconhece como a presença divina que habita entre nós e que nos doa algo desta sua potência divina que vence o mal e vence a morte. E o reino de Deus é a nossa vida, assim, feita às vezes, de tribulações, de desafios, de muitas esperanças, de batalhas cotidianas, encontra esta presença. E nós mudamos, e muda o nosso coração, e muda o nosso olhar, e começamos a observar, considerar as pessoas e as situações da nossa vida com um olhar mais positivo. E então o reino dos céus que chega até nós é exatamente isto. É a presença de Jesus que chega até nós e quando nós a reconhecemos, o reino de Deus então toma conta da nossa vida como uma nascente inesgotável de energia, de confiança, de beleza, de significado para tudo aquilo que fazemos. Última coisa que eu quero lembrar é que para sermos missionários não é necessário ir, quem sabe, nos lugarejos mais perdidos da Ásia, da China ou da África, mas tocando, continuando, dando continuidade à nossa vida. Porém, ser missionário significa viver tendo o coração palpitante por esta presença amorosa de Jesus, que nos abraça na sua misericórdia e nos convida a comunicar esta riqueza extraordinária que está dando a nós, as pessoas da nossa convivência, na família, na escola, no trabalho, na vizinhança, na própria comunidade cristã. Sejamos missionários, meu caro amigo e minha querida irmã, para que o bem e a paz possam voltar a tomar conta de nossas cidades, de nosso querido país. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.